Voltando com o perfil de hoje, eu estou conversando com a super talentosa atriz Bel Kuttner. Bel, como é que é essa história de família? A intimidade atrapalha, não atrapalha quando vocês estão juntos? Quer dizer, trabalhando juntos. Como é que isso funciona? Não atrapalha, ao contrário. É melhor? É melhor. É um estímulo. E vocês se criticam uns aos outros saudavelmente, mas vocês fazem isso ou não? Não é criticar, mas intimidade você queima certas etapas e você fala logo o que você está pensando, né? Mas é sempre de uma forma muito amorosa. Eu já fui dirigida pelo meu pai, já trabalhei com a minha irmã, a gente sempre tá todo mundo meio querendo estar junto, sabe? É sempre muito bom. E ser dirigida pelo pai, como é que funciona? Ele naquele momento você consegue vê-lo, ter o distanciamento de agora o diretor não é o meu pai? Claro que ou não? É não meu rola? pai sempre. Imagina, eu já dirigi ele, porque eu fui assistente de direção dele em algumas oportunidades. Teve uma peça que chamava Controvérsia, do Jean-Claude Carrière. Peça incrível. E que ele estava em cena. Então, o Otávio Augusto, Matheus Nastergalli tinham um embate sobre a questão da questão do negro ter alma ou não ter alma, que foi um concílio que houve dentro do Vaticano durante anos, na igreja, não sei nem se era Vaticano que chamava, enfim, foi uma coisa que aconteceu há séculos atrás. Realmente, o Jean-Claude Carrière fez uma peça sobre isso, uma coisa. E o meu pai fazia eu sou péssima com hierarquia de igreja, eu não era sacerdote, enfim, acima de padre, esqueci. Bispo? Isso. Alguma ou coisa acima do de um gênero. bispo, até, enfim. Monsenhor. Uma coisa poderosa lá, que tinha que dar a palavra final. E ele era diretor, mas ele estava em cena. Então, quando foi chegando, ainda mais quando foi chegando mais perto, era ele em cena e eu de assistente, mas eu tinha que falar para ele a marca, as coisas. Eu ficava, Paulo. Não, Paulo, ainda não. Não, pai. É muito engraçado. Aí eu comecei a chamar ele de Paulo nesse trabalho. E durou durante 2, 3 meses, eu chamando ele de Paulo no trabalho, eu consegui. Aí um dia eu estava lá no teatro, sei que lá, não, Paulo, mas ali essa hora é a hora da escada, aquela hora que você cai, porque ele fazia também, caía, saía rolando, a plateia achava que era de verdade, dava um pulo, era um circo. E alguém veio assim, que ridícula! Você está chamando seu pai de Paulo? Coisa ridícula! Aí eu sempre lembro daquela história do velho, o menino e o burro. Que faça o que você fizer, do jeito que você fizer, alguém vai te criticar. É verdade. E nesse momento da vida, então, eu fico vendo toda hora isso. E é assim mesmo, né? Impressionante. No trabalho eu vejo isso, nessa questão da gestão pública, de ter um lugar como a Cidade das Artes, que é uma oportunidade sensacional. É um lugar maravilhoso. Tem várias salas de espetáculo, para espetáculos de tamanhos e características muito variáveis. Gente, você tem a orquestra com Karabichevsky de manhã, como teve no domingo passado, lotado, a Petrobras Sinfônica, foi lindo de morrer. E aí, à tarde, você tem uma coisa para criança. Aí, à noite, você tem num outro espaço uma peça experimental. Aí tem uma feira de pequenos produtores, que é junta local, parará. Sempre vai ter alguém que vai falar... mas você... É isso. É a verdade. É isso. Sabe aquela história... Se você bota coisa só, você é elitista. Se você quer botar coisa popular, você fala, vocês estão esculhambando. É isso. É o velho, o menino e o burro. Quem não sabe, procure saber. Essa história é muito boa. Com certeza. Eles acabam chegando na cidade carregando o burro nas costas. É isso aí. Você fez análise desde muito garotinha, né? Com 7 anos de idade, sua mãe levou você para fazer análise, seu pai. Você sabe por que é isso? Assim, tão jovenzinha? Era meio que porque era moda? Era isso? Porque minha mãe descobriu a análise como uma coisa muito importante para a vida dela. E aí, acho que rolou uma febre mesmo, de todas faziam análise. Tinha análise familiar, tinha análise individual, tinha lacaniana. E eu passei por vários processos. Funcionou para você? Foi bom? Vários foram excelentes, foram importantíssimos na minha vida. Não é uma questão de ser bom ou ser ruim. Algumas coisas foram, digamos assim, fazem parte da minha vida, né? Aquela batata frita que eu comi, ou aqueles legumes que eu comi foram bons, faz parte de mim. Não tem como analisar as minhas análises, entendeu? Porque às vezes um processo que pode ter durado 3 anos, 4 anos, que eu posso falar, não tive ali nenhum grande insight. Bom,
estava ali elaborando alguma coisa dentro de mim. Claro, eu fiz bioenergética. É claro, tem umas coisas que você vê, né? Você entra falando, tá tudo bem. 15 minutos depois você tá chorando, urrando, sem ar. Você estava ótima, minha querida. É mais, digamos assim, uma abordagem de impacto. Mas tem uma hora que você tem que ir para a sintonia fina. Pelo menos eu acredito. Muito mais de uma coisa... que você está sempre em análise. Né? Eu estou sempre em análise. Mas voltando à sua infância, mesmo você sem acha... analista. Claro, análise. claro. Eu já introjetei alguns, claro, inclusive. Sem dúvida, mas eu quis dizer, tipo, voltando no tempo, você acha que ter feito análise desde criança te ajudou de alguma maneira a encarar a vida de uma forma, com uma folga, talvez? E, por outro lado, me prejudicou. Pelo autoconhecimento? Não. Porque você, com 7 anos de idade, ser posto em terapia, porque você deve ter alguma coisa errada. Ou não. Mas é meio, pensando bem, é meio louco. Né? Mas naquela época isso era bem comum, né? Sim, porque acho que a análise é uma coisa que você que tem que decidir, tem que fazer. Né? Porque eu vou ficar... Uma criança vai ficar elaborando, é uma coisa meio autocentrada. Sem dúvida. Né? Porque quando eu vou na análise, eu vou falar da minha visão de mundo, dos meus processos, do eu. Se você começa com 7, 8 anos, eu tenho um amigo meu maravilhoso que dizia o seguinte, a mãe dele foi fazer análise mais velha, já bem idosa, e fez análise um bom tempo e ganhou alta. Que ela ficou uma coisa, uma tirana. Tipo, ganhei alta, tô pronta. Não é isso, né? Quem dá alta é a própria pessoa. Enfim, alta pode ter sido o final de um processo. Mas, enfim, foi muito importante para mim. E... não descarto fazer algum tipo de terapia, ou de análise, ou de ritual xamânico. Eu acho que é por aí mesmo. O insight precisa ser pessoal. Bel, você tem mais de 20 anos de carreira, tá certo? Você começou muito garotinha. Muito. Não vou nem fazer essa não conta. precisa, mas mais de 20 tem. O que você não perde de vista do início da sua carreira até hoje? O que é? Não posso deixar isso. O que seria? A paixão. A paixão. É a mesma? É a mesma. Você continua com a mesma vontade de ser atriz de quando você começou? É a mesma vontade de estar num processo, porque eu estou dirigindo um infantil que estreia agora em São Paulo, que chama Missão Super Secreta, que é um texto da Teresa Falcão, que eu fiz há mais de 20 anos atrás, há 20 como atriz. E eu estou dirigindo agora, com a Thaís Miller, filha do Anderson Miller, que é meu irmão, e do Miguel Rômulo, que também é um ótimo ator. Os dois são ótimos. E tem mais 2 atores que são 2 graças, que já estão também treinando para fazerem como stand-ins e estarem junto com a gente no processo. E é uma delícia, porque eu tô com a cabeça cheia de coisa. Quando eu entro ali naquele ensaio, é uma viagem. Eu esqueço tudo. Só interessa aquilo. É um jogo, é muito bom. E essa paixão é que move, né? Na verdade, é isso que bota a gente pra frente, apesar E para fazer umas coisas que as pessoas falam, meu Deus do céu, fala sério que vocês vão fazer isso, que sem um tostão. Vocês vão trabalhar tantas horas. Mas isso eu acho que é característica do ator, de quem vive na verdade, quem vive de arte, né? Quem vive de cultura vive assim. Tá sempre fazendo o imponderável, o impossível, vivendo em cima dos desafios. Você curte se rever na televisão, por exemplo? Você é dessas que fica se revendo, se criticando, ou não? Fiz, tá feito, vamos que vamos. Eu assisto, né? Toda novela que eu faço, eu assisto. Mas eu leio tudo. O capítulo inteiro de qualquer coisa que eu esteja fazendo. E nem sempre consigo assistir, porque às vezes você está trabalhando na hora. Hoje em dia você pode ver depois, gravar. Eu também não sou uma obcecada. Eu não fico me analisando. Você se critica muito? Já critiquei muito. Hoje em dia nem tanto. Você é mais generosa com você? Muito mais. E tem coisas que eu olho e falo assim, nossa, eu fiz mal pra cacete. Putz, que pena. Agora só outro dia. No próximo ficará melhor, né? Puxa, perdi essa oportunidade. Mas agora, o outro lado da crítica, a crítica mesmo do crítico, isso tem que tamanho pra você? Te importa, não te importa? Você liga ou não liga pra eu nunca isso? apanhei muito, né? Ninguém chega e fica me detonando na minha cara. Eu nunca passei por uma grande tratorada. Tem pessoas que passam por tratoradas, né? Até injustamente, muitas vezes. Eu nunca tive nenhum confronto com alguma... Nada traumatizante.
Há críticos e críticos, né? Também depende de onde vem, né? Eu já me importei muito, muito, muito com a opinião do meu pai, por exemplo, que sempre foi muito reticente. Mas Ele fala o que ele pensa pra hoje você? em dia, muito. Ah, que bonitinho. E você leva em consideração, certamente. Totalmente. Até porque, no caso dele, vem com um pouco de doce Porque a atrás, mamãe né? era corujona. A mamãe minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos, mas ela chegou a me ver fazendo teatro, teatro amador, e ela, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, eu levava presente. Ela era Ai, bem que fofa. mãezona, assim, mãe coruja. Seu pai não, ele aponta o que ele acha que não tá bom. Não, ele era mais meio tipo, vocês vão fazer isso mesmo? Meio... Só que aí pega a criança, bota pra fazer. Eles aceitaram bem essa ideia? Ou eles tiveram aquela coisa da rejeição? Não quero que os meus filhos entrem nessa, porque é uma profissão difícil. Ou aceitaram? Aceitaram. Isso não foi nem assunto. Que incrível. Isso não foi nunca nem assunto. Foi acontecendo e todo mundo foi aceitando numa boa. Aliás, meus pais sempre aceitaram tudo numa boa. Não, minha mãe era mais lenhadora. Mas o papai é o pessoal mais relax do mundo. Tá maluco. Ele supera as coisas que ele passa pela vida porque ele realmente... Ele parece uma pessoa... Ele se agarra nas coisas boas. E de bom humor. Totalmente. Totalmente assim. Toda vez que eu encontrei o Paulo, que eu entrei, ele estava sempre de bem, sempre de boa, sempre tranquilo. Muito tranquilo. Ah, não, assim. Isso não é verdade, isso é uma aparência. Porque a gente, assim, pelo menos pra respeitável imprensa, ele estava sempre tranquilo. Tranquilão, mas não é bem assim que a banda toca, né? Ninguém na minha família é tranquila, todo mundo 220. Ele é um bom ator. Muito bom ator. Isso é o gente tira o chapéu. Nossa, ele é 1020. É por isso que ele está com Parkinson há 30 anos e está lá, entendeu? E ele continua fazendo coisas, né? Agora escrevendo fica mais difícil, até pela questão da dicção, principalmente. Meu pai foi um grande orador, né? Locutor. Então, essa limitação é chato. Ele está com mais de 80 anos, está indo em frente, está sendo super homenageado agora. Fizeram um documentário lindo. Verdade. Todos os Paulos. Lindo. Foi assim, um presente que a Vânia Catani deu para ele. Muito bonito. E merecido, né? Bel, com alguns anos de profissão, já dá para você escolher o que você quer fazer ou você ainda não? Chegou, você vai e faz, ou você meio que rejeita quando você não quer? Também no próximo bloco, porque esse já acabou, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e a gente volta já já. Não sai daí que é bem rapidinho.